Então, voltando lá. Então a gente falou sobre, ele cita, né, ele cita vários historiadores que são especialistas nesse assunto da Idade Média e que nesse primeiro capítulo ele vai falar muito sobre os preconceitos e as fábulas, né? Então ele fala dessa época que vão chamar de uma época intermediária, ou a Idade Intermediária, que a princípio foi dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, e que depois do Renascimento, do período do Renascimento, né, para o início do período moderno, né, da Idade Moderna, apenas adota-se só Alta e Baixa Idade Média, né? Então, a Alta Idade Média ainda vai se dar a partir do início desse período, que é com, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Acho que vocês já sabem, que a Idade Média ela começa a partir do ano 476, com a queda do Império Romano. Então, desse período até por volta do século X, né, por volta do ano 970, 980, nós temos a Alta Idade Média, né, e tem suas características. A gente vai ver um pouquinho também sobre isso. E do século XI ao século XV, nós temos a Baixa Idade Média, com suas características também, que a gente vai ver um pouco isso também. Então ele vai dizer que essa expressão Idade Média é uma expressão imprópria para esse período. Tá? Se a gente entende o porquê que se utilizou essa expressão, né? Uma forma preconceituosa e cheia de fábulas e pejorativa, né? Então, e é interessante também que nesse período ele começa na queda do Império Romano, a partir da invasão dos bárbaros, né? A gente até falou um pouquinho sobre essa invasão dos bárbaros, e a gente vai ver aqui como que eles se organizaram, né? A partir dessa invasão, da tomada do Império Romano, da queda. E esse período da Idade Média também ele vai terminar, né? Vai finalizar também com a queda do Império Bizantino, né? Do Império Bizantino, pelos turcos otomanos, né? E aí é justamente nesse período em que, por volta aí mais ou menos desse período, que começa a questão das cruzadas e tal, né? Não, a gente vai entrar um pouco, não vai entrar nesse assunto agora, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos a Idade Média dividida em duas partes, a Alta e a Baixa Idade Média. Então a Idade Média ela começa a partir da queda do Império Romano, pela invasão e a tomada dos bárbaros, né? Depois nós temos a Baixa Idade Média, e aí ela finaliza ali no período da queda do Império Romano, né, pela tomada ali de Constantinopla dos turcos otomanos. Então ali esse período medieval ele se encerra. Então assim, aí eu peguei um rapidinho aqui. Então a Alta Idade Média, que vai do século V ao século V, né, que é 476, a queda do Império Romano, ao século X, né? Começa ali os problemas. Já havia tido alguns problemas ali no começo do século VIII com os turcos, né? Com os muçulmanos, desculpa, com os muçulmanos. Questão de Jerusalém, das terras de Jerusalém, né? Aí tem os templários, enfim. Também não é assunto nosso aqui, mas só para a gente se localizar. E o século X é o século onde vai acontecer essa queda também do Império Bizantino, né? Que é o império lá do Oriente. O Império Romano é do Ocidente e o Império Bizantino é o Império lá do Oriente, né? Que caiu, que teve a queda mais para frente com a tomada dos turcos otomanos. Então, o que caracteriza a Idade Média Alta? Os povos bárbaros, que foram aqueles que as invasões, né? Essas guerrilhas, o início do feudalismo,
o Império Carolíngio, né, ou o Reino Cristão dos Franco. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso muito rápido. O Império Bizantino e o Império Árabe, né, que é esse período aí da finalzinho do século X. E quando houve essa tomada aí do Império Bizantino pelos turcos, passou-se, antes de o Império Bizantino cair totalmente, ainda subsistia ali um restinho do Império. Então é como se existisse dois impérios no mesmo, né, vamos dizer assim, no mesmo lugar, né? O Império Bizantino e o Império Árabe. E a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, e aí o crescimento populacional, né? E depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, porque do crescimento populacional. Isso tem a ver com o renascimento comercial, como está falando ali no terceiro item, né? Aí tem o movimento cruzadista, né, que é o movimento das cruzadas, né, das retomadas das terras do Oriente ali, Jerusalém, de Constantinopla, enfim. Outra coisa também muito que caracterizou também a Baixa Idade Média, as invasões bárbaras, né, a descentralização política, né, a questão do Império Romano, a ruralização da sociedade, isso tem a ver a partir da formação do feudalismo, e a consolidação da igreja. Né. Então percebe que eles colocam aqui, em vermelhinho aqui embaixo, eles colocaram a antiga, que é a idade antiga, e depois colocou lá em vermelhinho também no final lá da flecha, lá da seta, moderna. E a Idade Média está aqui no meio. Né? E aí, na Baixa Idade Média, aí fala das cruzadas, o renascimento comercial, né, o sistema mercantilista, e daí também, a partir desse renascimento comercial mercantilista, aqueles que têm uma tendência mais, vamos dizer assim, marxista, uma tendência mais com esse viés, eles vão fazer uma crítica porque eles vão denominar esse período desse renascimento comercial, o sistema de mercado exterior, como capitalista. Né? Então eles colocam tudo num pacote só e chamam tudo isso aqui de capitalista. Né? Eles vão ver como um avanço social, um avanço econômico. Né? Porque antes disso, com o feudalismo, né, era apenas uma sociedade rural. Né? Então, não tinha um comércio exterior, não tinha, era tudo à base da agricultura. A economia ela dependia da agricultura, né? Então era algo muito precário, vamos dizer assim. Então, com essa mudança desse período, e por alguns motivos esse enfraquecimento do feudalismo, também o feudalismo é um assunto muito interessante, que a gente pode depois falar só sobre ele, né, dentro desse período. A Regine Pernod também, num livro também sobre a Idade Média, ela trata também sobre esse período que foi o feudalismo, que ela desmistifica e refuta totalmente as argumentações totalmente erradas que nos ensinam até hoje. Isso aqui é muito interessante. Tá? Então, na Baixa Idade Média, as cruzadas, o renascimento comercial, o ressurgimento urbano, que é o aumento da população, né, o aumento populacional, a crise do feudalismo, né, que, que é o que possibilitou o crescimento comercial, o crescimento econômico, o avanço, enfim, e o surgimento da burguesia. Né? Aqui tem a parte do surgimento da burguesia. Então, uma outra coisa interessante também, quando a gente falava dos bárbaros, que eu queria partilhar com vocês também, na Europa, como que se localizavam os bárbaros conforme eles iam tomando, né, conforme eles iam invadindo e tomando as terras ali, né, da Europa, que era dominada, que era governada pelo Império Romano. Deixa eu pegar aqui. Então, assim, conforme ia acontecendo essa invasão dos bárbaros, eles iam tomando as terras, né? O Império Romano ia cedendo, né? Então, nós temos aqui os suevos, que é aquilo que seria mais ou menos a localização ali em Portugal. Aí nós temos os visigodos, que é ali a Espanha, os francos,
que hoje é a França, né? Aí dali dá para ver a capital Paris. Tem os burgúndios, os ostrogodos, os vândalos que estão aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Está aqui embaixo os vândalos, que é aqui próximo de Cartago, né? Na África. E por aí vai. Não sei se está dando para vocês ver aí. Então, como é hoje, né? A Europa no período atual. Então, Portugal, Espanha, a França, que eram os francos, a Alemanha, a Alemanha que eram os germanos, né? Tem os burgúndios ali, que é aquele ali no meio. E lá em cima, não tá denominado ali, mas ali seriam os germânicos ali, né? Por que eu quis mostrar isso aqui? Para a gente entender, né, como surge. Isso é muito bem didático, pedagógico, a gente falar sobre isso, porque é como surgiu a Europa, né? Como nós temos ela hoje e como isso se deu. Então, tudo isso se deu a partir das invasões, né? Tudo isso aqui ele era dominado, né? Então nós temos aqui a nossa direita aqui em Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente, que a gente falou sobre o Império Bizantino, que mais tarde, no comecinho do século X, também foi invadido e tomado pelos turcos otomanos. Mas antes disso, em 486, toda essa parte, todo esse mapa aqui praticamente, essas terras que eram dominadas governados pelo Império Romano. Então, aos poucos, ia se travando essas batalhas e foi enfraquecendo. É muito interessante falar que por que eles usam esses termos, o bárbaro, porque eles eram vistos como, vamos dizer assim, tribos, né? Eles eram uma série de tribos. Então, os suevos eram um tipo de tribo, os visigodos, os francos, os ostrogodos, lombardos. Então, eles era como se fossem tribos, né? Tribos de origem oriental germânica, né? Então, é como se eles fossem essas tribos, né? E eles eram povos de guerra, povos muito violentos, né? Então por isso que eles usavam, os gregos e os romanos usavam esse nome, eles davam essa denominação de bárbaros a esses homens que eram muito violentos. Eles muitas vezes trucidavam seus inimigos, né? Matavam de forma violenta e ofereciam aos seus deuses. Então é uma história muito, muito intrigante, né? Muito, muito interessante. E por isso que eles usam esse nome, esse termo bárbaro até hoje, quando eles querem falar, por exemplo, de um crime hediondo, um crime muito violento, né? Então dizem que por exemplo, é um crime bárbaro, né? Barbaridade, barbárie, porque esse termo ele vem desse período desses povos que são chamados povos bárbaros, né? Que na sua maioria eles eram homens de exércitos bem treinados, né? E porque eles eram bem treinados, homens muito fortes, e eles conquistavam tudo basicamente na força física. Enquanto que, por exemplo, os gregos, né, principalmente os gregos e também uma parte dos romanos, apesar que existe uma parte dos romanos também que valorizava muito, né, a guerra bélica, né, as armas, né, de ocupação de território a partir da guerra, mas os gregos eles valorizavam muito mais a parte intelectual e não a parte física, né? Então esse termo os bárbaros começou a partir dessa denominação que os gregos deram para eles, né? Os gregos olhavam para eles e falavam assim, nossa, eles, como a gente fala hoje, né? Quer ganhar tudo no grito, tudo na porrada, né? Tudo no tiro, né? Então, e os gregos, eles não, eles eram mais acostumados à parte mais da intelectualidade, né?
E como os romanos também tinham uma característica muito forte dos romanos, era a questão bélica, a questão de guerra, né? Então, eles travavam essas guerras também, mas com o passar do tempo eles acabaram perdendo porque esses povos, essas tribos, começaram mesmo a se especializar em guerra, né? Começaram a ficar muito bons, eles tinham um exército muito grandes, né? E, e eles não tinham dó, né? Então eles invadiam mesmo. Então é uma história muito interessante, que é para a gente até estudar mais a fundo, né? Tem os vândalos, né? Que é por isso que nós temos o termo que a gente usa o termo hoje para as pessoas que não se comportam, que quebra tudo na sociedade, né? Que não respeita nenhum tipo de leis, os direitos dos outros, então nós chamamos, aquele fulano é vândalo, né? Quebrou aquilo, quebrou aquilo que é público, né? Então é muito interessante que a gente fala as coisas e muitas vezes a gente não sabe de onde que vem, né? Esses termos. Então tá aí a origem do termo vândalo e do termo bárbaro, né? Como um crime bárbaro, uma barbárie, uma barbaridade, vem tudo daí, tá? Então esses povos eles se fixaram, né, nessas terras. Algo também muito interessante, e a gente até poderia. Isso também, eu escutei um historiador falar sobre isso, e eu achei muito interessante, que é, por exemplo, os francos, né? Ele teve um rei chamado Clovis, e ele se casou com uma, vamos dizer assim, uma princesa católica, né? E de certa forma, como a influência da igreja era muito grande naquele período, já que o Império Romano havia caído, então a igreja católica ela vai evangelizar esses povos e vai de certa forma dominar, né, no sentido assim de permanecer, né, de persistir nessa época, nesse período. Então, esse rei Clovis ele se converte, né, com essa influência da sua esposa, e ele é batizado, já adulto, né? Ele é batizado e, consequentemente, como era comum, né, como era costume daquele período, como aconteceu com Constantino, ele meio que obriga, né? Ele meio que obriga a todo o seu reinado a também a aderir à fé católica, né? Ou dizer assim, ao cristianismo, né? Então, assim, é muito interessante por quê? Porque a França, a partir dessa conversão e do batismo de Clovis, segundo alguns historiadores, é considerada a primeira filha da igreja, né? A primeira nação, né? A nação filha, a filha mais velha da igreja, né? E isso, eu ouvindo um historiador falando sobre isso, isso vai explicar o porquê que na França muitas coisas acontecem na França, né, a partir ali da Revolução Francesa para cá, que marca muito essa questão do ataque à fé, do ataque à igreja, né, de tudo que vem acontecendo, dessas catedrais que são destruídas. E assim, por que a Revolução Francesa, por que aconteceu na França, né? E aí a Revolução Francesa não poderia ter acontecido em outro país da Europa, mas por que justamente na França? Então tem toda uma linha de pensamento que a gente poderia levantar aqui, mas é muito bacana saber que justamente a França, né, por conta da história aí desse rei Clovis, ela é a filha mais velha da igreja, né? Então, dentro dessa questão do preconceito, né, o Rui Afonso ele vai falar que o preconceito ele deriva de um pseudo-conhecimento, né? Então, tem uma parte aqui também que ele fala, está no livro. Durante anos seguidos, ao começarmos o curso de História da Educação Medieval,
sempre deparamos nos alunos com o inveterado preconceito contra a Idade Média. Uma vez que não cabe, por justiça, aplicar a um período de 1000 anos certos traços típicos e passageiros das 3 primeiras centúrias. Então, o que ele quer dizer com isso? Que certos períodos, né? Então ele vai dizer que ali uns 3 séculos que existiram dentro desse período, aconteceram coisas de fato que são questionáveis, mas que não se deve aplicar todo o período de 1000 anos, né, da Idade Média, esses erros. Né? Então ele vai dizer que se foi aplicado a esse período de 1000 anos erros de apenas 2, 3 séculos, isso foi feito de forma intencional, justamente para poder macular a imagem, tanto que seja da igreja, né, ou macular a imagem de personas, ou por exemplo, de nomes de reis daquela época. Né? Então, ele vai dizer que isso acontece de forma intencional. Então, ele vai falar assim: o preconceito é um pseudo-conhecimento, um juízo formado sem o concurso da investigação e da reflexão pessoal. Um juízo anterior à própria experiência, mas que é sempre errôneo e injusto. Assim, tanto apreciar como depreciar uma pessoa só através do que dela se diz, pode constituir um preconceito, se a seu respeito se disseminou uma calúnia ou um retrato inverídico. Portanto, os preconceitos não são os conhecimentos verdadeiros e justos adquiridos através da vida, mas os pseudos conhecimentos e juízos errôneos e injustos que formamos através de conversas, leituras ou da atividade fabuladora e inventiva da nossa própria imaginação. E ele vai dizer que, frequentemente, na raiz do preconceito, existe a questão não só do hábito, né? O hábito, pessoas têm, não têm certos escrúpulos, então ela já tem o hábito de ter preconceitos contra pessoas ou coisas. Então ele fala assim, não são apenas só os hábitos e a repetição inconsciente, né? Então, também outro tipo de preconceito é o quê? É aquilo que nós vemos até nos tempos de hoje. Vão se repetindo coisas, ou tanto faladas ou atitudes, de forma inconsciente. Então, como, por exemplo, dizer que uma pessoa ela pensa, fala e vive como um socialista, mas nem sabe que é socialista. Né? Por quê? Porque ela, o tempo todo ela repete, o tempo todo ela, de forma inconsciente, são palavras, são gestos, pensamentos repetitivos, porque ela ouviu assim, né? E nunca se deu o trabalho de investigar. Né? Então ele fala sobre esse tipo também do preconceito. E também da irresponsabilidade. Né? Então, da irresponsabilidade ele fala no sentido daqueles que, de forma intencional, criam esses preconceitos a partir dessas fábulas, a partir de narrativas mentirosas. Né? Então, por exemplo, sobre a história da igreja, foi se criando fábulas, foi se criando mentiras, né? Muitas vezes até mesmo a partir de uma verdade, mas foi se distorcendo até se tornar uma mentira. E aí, de forma que é intencional, para que de fato se criasse uma imagem, denegrisse a imagem, né, um assassinato de reputação da própria igreja. E essas fábulas elas são repetidas de tal maneira, né, atravessando eras e séculos, que essa mentira ela acaba de certa forma se tornando uma verdade, né, entre aspas, tá? E é tida como verdade. Então é muito interessante que ele trabalha em cima disso, né? Quando ele vai falar do preconceito, né? Dessas fábulas com relação à Idade Média, e ele vai falar que tudo isso é derivado de um pseudo-conhecimento. Né? Então nós vemos historiadores que de forma intencional ou não, de forma inconsciente, são como esses pseudo-conhecedores, os pseudos-historiadores, que contam histórias,
que difundem, que multiplicam esse pseudo-conhecimento, né? E tudo isso é uma coisa que vai passando, que vai se multiplicando, e que é o que nós temos nos tempos de hoje, que chega às universidades, né? Que chega aos livros de história, aos livros, vários tipos de livro, e que, na verdade, a gente acaba consumindo esse tipo de pseudo-conhecimento, né? Pseudo-conhecimento é um conhecimento falso, né? Não é um conhecimento verdadeiro. Tá? Então, o pseudo-historiador é um historiador falso, não é um historiador verdadeiro. Porque ele não se apoia em conhecimento verdadeiro, ele não se apoia de fato nos fatos, né? Nos fatos verdadeiros, mas se apoia sempre nessas fábulas, nessas mentiras, né? Essas narrativas mentirosas. Então, ele trabalha muito também sobre isso. Além de tudo isso, existe também a questão do ódio, né? Tanto o ódio racional como o ódio irracional, né? Por causa de motivos, seja religiosos, de tradições absurdas e de interesses pessoais. Então ele traz aqui também, ele fala assim, ora, hoje está comprovado à luz da investigação crítica que o período medieval se tornou mancinado, né, se tornou esse período de fato da Idade das Trevas, vamos dizer assim, trazendo para nossas palavras aqui, devido aos preconceitos difundidos a partir do século XVI pelos humanistas e pelos protestantes, e no século XVIII pelos enciclopedistas. Né? Enciclopedistas, para quem não sabe, até a gente falou um pouquinho sobre isso na questão dos iluministas. Os enciclopedistas eram aqueles que tinham as feiras de enciclopédias, né? As feiras dos livros, que tinham um envolvimento com os iluministas, que tinham um envolvimento com aqueles que financiavam, né? Os pensadores da época, para que se formasse uma narrativa mentirosa, né? E que se criasse um espantalho com relação à igreja, até mesmo com relação à nobreza da época, né? Então, é isso que ele está falando, tá? Então, quando ele fala enciclopedistas, ele está se referindo, nesse período do século XVIII, a tudo aquilo que envolveu, né, os iluministas, os pensadores da época, e que isso eclodiu na Revolução Francesa. Tá? Então, gente, é muito interessante. Ele fala, ele traz, ele vai falando sobre esse preconceito desse pseudo-conhecimento, e ele vai trazendo, né, os motivos, né, o porquê que isso acontece, quem são vamos dizer assim, os autores, quem são os sujeitos, né, desses pseudo-conhecimento, né? Então, quem são aqueles que fazem de forma intencional, aqueles que fazem de forma irracional, né? E é muito interessante quando ele mergulha, ele aprofunda nesse sentido, né? Então ele fala assim, em contraponto ao pseudo-conhecimento, ou seja, aos pseudo-historiadores, aos pseudo-pedagogos, aos pseudo-filósofos, enfim, mais de maneira especial os historiadores, ele diz o seguinte, ao estudioso da história, mais ainda do que ao homem comum, cumpre combater os preconceitos e deles desprender-se por amor à verdade e por dever de justiça, pois eles impedem o reto conhecimento das pessoas, das instituições, dos acontecimentos e das coisas. Para isso é preciso decisão e certa dose de coragem, pois é evidente o prejuízo causado pelos preconceitos e a sua periculosidade para a vida comum e para o mundo da cultura. Então aqui ele resumiu tudo, né? Os problemas que causam, os preconceitos que derivam a partir desse desse falso conhecimento, seja esse falso conhecimento de forma intencional, racional, de forma consciente, ou
de forma inconsciente, mas os problemas que isso trazem para uma cultura, por exemplo, de uma nação. Então, não precisa nem contar a nossa história aqui no Brasil, né? Os problemas que acarretaram, que trouxeram para a nossa cultura, né? Toda uma narrativa, toda uma história, né, distorcida, que conforme o tempo vai se passando, vai se desconstruindo e vai se distorcendo mais ainda e se colocando uma outra história, uma pseudo-história no lugar da verdadeira história. Né? Então tudo isso aconteceu com a Idade Média. Né? Existiu uma história, existiam os fatos, né, que isso é muito bem refutado pelos os historiadores, muitos, inclusive são franceses, como a Regine Pernod, são refutados a partir de documentos, né, daquele período. Né? Então, e uma coisa muito interessante também que o Rui Afonso ele traz, né, que todo o verdadeiro historiador, né, todo bom estudioso da história, de maneira especial, dessa questão do assunto que nós estamos abordando, que é a Idade Média, não se pode tentar fazer um juízo de valor de um período de mais de praticamente 1000 e poucos anos atrás, sem levar em conta os costumes daquele povo, né? A cultura daquele povo. Então ele fala assim, deste modo, ao mesmo tempo em que estudarmos a humanidade passada, idêntica à nossa por natureza, né? Por natureza, ou seja, seres humanos, né? Poderemos apreciá-la também enquanto diferente acidentalmente. Né? Diferente acidentalmente significa pela sua mentalidade da época, pela sua cultura. Né? Então ele fala, nas vicissitudes históricas, o estudioso precisa saber discernir o mesmo ou o outro, o permanente e o transitório. Então, o que ele quer dizer com isso? É aquilo que a gente faz. Vamos trazer para a nossa realidade aqui, por exemplo, da Bíblia. Né? Quais são os principais erros? Vamos até trazer aqui os nossos irmãos protestantes. Quais são os maiores erros graves que eles fazem quando eles querem interpretar as Sagradas Escrituras, cada um do seu modo? Né? Primeiro porque não se existe uma base, como nós temos que é o magistério. Né? Então cada um interpreta a sua maneira. Então aí é o que se dá a brecha para erros. Né? De maneira especial se tentar interpretar um livro como Apocalipse. Né? Segunda coisa, tentar interpretar as Sagradas Escrituras com a mentalidade do homem do tempo atual, do mundo contemporâneo, do homem moderno, que seja, né? Então, isso é um erro gravíssimo, né? Sem conhecer a cultura daquela época, a língua, o idioma, a mentalidade daquelas pessoas. Então, como muitas vezes fala assim, nossa, ter um escravo no tempo de hoje, isso é horrível, não pode existir, né? Um escravo, como assim? E aí quando a gente fala da questão da escravidão a Jesus por Nossa Senhora, né, é algo muito pejorativo, né? Por quê? Porque se esquece que na época, né, dos antigos, seja no Antigo Testamento ou no próprio Novo Testamento, o escravo, né, ele tinha a sua dignidade. Né? Ele não era tratado como a gente vê em certas escravidões aí mais agora na idade moderna para cá. Né? Então, assim, é um erro gravíssimo que acontece, que eles cometem, quando eles fazem essa interpretação sem conhecimento de semântica, sem conhecimento dos originais, né, dos escritos originais, o que de fato no original o autor estava querendo dizer, sem conhecimento de tem uma outra palavra que se usa que me falhou agora, mas sem esses devidos conhecimentos, né? São coisas básicas para você fazer uma interpretação de algo que é anterior à sua geração, né? Que é anterior ao seu período. O interessante que já na parte do iluminismo, porque essa ideia como o irmão apresentou, né?
esse rebaixamento da Idade Média, na verdade, sendo uma idade tão rica, né? Tão cheia de luzes, tão cheia de descobrimentos, né? De avanço mesmo, é ofuscado pela parte do iluminismo. Estava lendo um artigo que, que dizia que os iluministas, eles pegaram e meio que com a criação das enciclopédias, eles pegaram e escreveram uma certa verdade, tipo assim, foi um jogo todo semântico, como o Anderson falou, né? Todo retórico, meio que fosse muitas remendas, meias verdades, e tipo assim, começaram a vender isso ao longo da história e tá aí. Todo mundo abraça até nós, a gente chama de Idade Média. A gente é obrigado por questões históricas, culturais, acadêmicas, a continuar chamando de forma ainda meio que herética, né? Idade Média. Porque eles acabaram estruturando. Foi uma coisa meio diabólica, né? Até uma coisa, foram estruturando linguisticamente, culturalmente, academicamente, toda essa justificativa da, do termo, né, Idade Média. Tem uns arquivos, depois, se vocês quiserem, eu posso passar. É de alguns historiadores também, que acabam tratando um pouquinho sobre isso. Mas era isso, irmão. Muito interessante quando também a gente tem, até como um remédio, como um antídoto contra o que nós a gente acaba aprendendo, né? Essas obras desses historiadores aí, muito citados aqui pelo Rui Afonso, que eles vão, na verdade, trazer o que de fato foi a Idade Média, né? Com seus avanços, muita coisa boa aconteceu, né? Quando se retratam sobre a questão da mulher, do feudalismo, né? E se conta uma história totalmente inversa, eles vêm com essas obras, até mesmo com provas documentais, né? Como a maioria deles, até inclusive a Regine Pernod, que teve a oportunidade, a graça de poder ser uma arquivista lá da Biblioteca de Paris, né? Uma das mais antigas. E lá ela teve acesso a esses documentos da época, né? Guardados lá, que eram da época da Idade Média, né? Ali do período do início do feudalismo até mais para cá, né? O finalzinho. Fala sobre as mulheres. E aí ela tem aquele livro, né, que eu já até passei para vocês, e o The Garden de Bigane. Ela também tem um que fala sobre Santa Joana d'Arc, enfim. E ela refuta totalmente, né? E o que motiva ela a escrever essas obras e se debruçar mesmo sobre os documentos, sobre os fatos verdadeiros, é porque ela já não aguentava mais. Dizia ela que ela estava enfastada, né? Não aguentava mais de ver, de ler tantas obras de outros historiadores que contavam tanta mentira, né? E para denegrir simplesmente porque existia uma intenção de denegrir, né? Denegrir não só um período, mas denegrir a imagem da igreja, né? Como aquela que era obscurantista, né? Atrasada, retrógrada, né? Que queimava as bruxas nas fogueiras, queimava as mulheres como Joana d'Arc, a igreja da Inquisição, a igreja das Cruzadas, os Templários, e eles criam, né? Eles vão criando uma história. Então uma das coisas que mais motivaram ela de fato a mergulhar de cabeça e se tornar uma medievalista foi porque ela é católica, né? E porque ela queria a verdade, né? Então isso tanto ajudou para que ela de fato não que ela duvidasse, mas para que ela de fato pudesse estar bem fundamentada sobre a rocha, né? A verdade, e também pudesse fazer um trabalho, uma obra de refutação a essas mentiras, né? E isso para nós é como, de certa forma, você se encontrar com isso e você ler o que de fato
como foi, como aconteceram as coisas, é como se fosse um desintoxicante, né? Você tomar algo para desintoxicar o teu corpo. Nesse caso, você lê e conhecer, não o pseudo-conhecimento, mas você de fato ter acesso a um verdadeiro conhecimento, com base em fatos documentais, e você ter uma desintoxicação intelectual, né? Isso é muito bom, até poder usar o termo assim, até gostoso, né? Porque não só para você, como conhecimento, né? É um autoconhecimento, mas também como você poder passar isso para as pessoas, né? Então, você ensinar isso para as pessoas, né? E falar, olha, tem isso aqui, ó, lê isso aqui, olha o que isso aqui falava, né? O que nós aprendemos é tudo mentira e tal. Então, é muito gostoso isso. Então, gente, então a gente vai encerrar por aqui. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, quer perguntar, tá bom? Mas só tenho uma coisa para dizer para vocês que dessa coleção do Rui Afonso da História da Educação, esse volume aqui da Idade Média é o mais grosso, o maior que tem, tá bom? Então eu acredito que a gente vai ter bastante conteúdo aí para muito tempo. Aí na próxima, a gente não tem uma data ainda, mas na próxima a gente vai estar partilhando aí, passando a segunda parte dessa introdução, a gente vai entrar depois especificamente na parte da educação mesmo, a história da educação, que é muito interessante que a história da educação, ela permeia, ela se entrelaça também com a história da igreja, né? Não tem como você tirar a igreja, a presença da igreja, desse período histórico aí, principalmente da educação, né? Tanto é que o nome da nossa formação é Educação e a Igreja Mãe Mestra, porque essa é a missão da igreja, e que, pelo menos nesses períodos aí, seja do Antigo até a Idade Média, né? A Idade Média, a gente não falou no comecinho, mas no início da Idade Média ali, na Alta Idade Média, o que predominou foi a patrística, né? E depois, na Baixa Idade Média, foi a escolástica. E também é tema para a gente trazer mais para frente, né? E a gente pode partilhar também um pouco sobre isso. O que é a patrística, o que é a escolástica, né? O que isso tem a ver com a igreja, enfim. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês. Vamos terminar com uma Ave Maria, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, pela vida de cada um, por esse nosso domingo, por essa nossa formação. Que ela nos ensine a sentarmos e aprender de Deus, que ela nos dê também a graça, a capacidade de uma condição de compreender as coisas, que ela nos dê a graça de, a partir da sua intercessão, seu amado esposo, o Espírito Santo, possa também nos capacitar a absorver tudo aquilo que nós precisamos absorver e passar aos nossos irmãos, que possamos, assim, com uma Ave Maria, honrar a Nossa Senhora, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa